paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Até que enfim, com o programa Cristo é a Resposta. Aliás, já está ficando bem complicado a gente programar alguma coisa, porque tinha tanta coisa programada e tanta coisa se desfez, tanta coisa foi anulado, tanta coisa não deu, não dá para realizar. E é esse tema, esse assunto que o Senhor Jesus me colocou no coração. Que as nossas vidas não têm uma direção própria. Estamos vivendo em um mundo atemorizado, um mundo desesperado. Fiquei meditando, a gente está ficando muito em casa, eu sempre fico muito em casa. Eu só saio de casa para ir para a igreja, fazer uma compra, o máximo num shopping, às vezes com a Lê. Então eu tenho hábito, sou caseira, porque eu gosto muito de ficar no meu cantinho, oração. Às vezes eu converso com alguém da família, quando dá certo. Mas normalmente eu sou muito caseira. Eu gosto de ficar em casa. Então para mim não mudou muito. Mas aqueles que não têm o hábito, né, estão realmente ilhados. E o mais importante, irmãos, o que Deus tem tocado muito, mas muito, desde que começou isso, no meu coração, é que abrangeu a face da terra. A gente via, né, tsunami em tal país, morreram tantas pessoas. A gente vê também o Brasil, o Rio de Janeiro, uma tragédia, e mortes e assaltos isolados. Eram notícias isoladas. A gente ficava com pena, pessoas ficavam com pena, com medo de vir ao Rio de Janeiro, mas eram coisas isoladas. Agora é mundial. Quem tem culpa, quem não tem, quem causou, quem não causou, agora não vem ao caso. Já está. A situação já está. Morrendo muita gente, muito triste. Quando eu comecei a ficar muito triste com essa situação, eu entrei em oração. Esse é o caminho do cristão, não tem outra saída, não tem outro caminho, é a oração. Se não for a oração, nós não conseguimos. Isso é desde o começo, desde o início da igreja do Senhor, a oração. E eu quero falar sobre isso essa noite. O medo que a gente vê, o olhar de medo, quando aquela máscara, agora pode ver os olhos da pessoa, mas os olhos é a luz da nossa alma. Então a gente vê, quando eles olham para a gente também com máscara, eles olham com medo. Porque é uma das regras, né? Só use máscara quem tiver com vírus. Mas a gente usa para se proteger. Mas a gente vê medo no olhar das pessoas. Medo. Você não vê criança nas ruas. As pracinhas, eu continuo caminhando. As pracinhas estão silenciosas.
eu fico imaginando como que uma situação muda, uma questão de meses, de dias, tantos planos, tanta coisa. A Aline toca em casamento com a harpa, então tinha casamentos, tantos planos. Quando essa noiva ouviu a harpa para escolher a data, meu Deus, que coisa linda, vai ser maravilhoso. Não vai poder acontecer a festa, não. Então, quando a Bíblia diz, o coração do homem faz os planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor. Quando Jesus foi para o céu, quando ele deixou os discípulos nessa batalha, é sobre isso que eu quero falar. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E aqui diz: tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, 4 escoltas de 4 soldados cada uma guardavam, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar Pedro, como Herodes já tinha matado Tiago, o irmão do apóstolo João. Ele já havia executado Tiago. Se levantou uma perseguição. Herodes perseguiu o povo de Deus, matou Tiago a fio de espada. E agora ele manda prender Pedro. Pedro era tão importante na obra, como todos. Mas Pedro, ele tinha, uma história com Jesus. E quando diz que uma escolta de 4 soldados, 4 escoltas, então seria 16 soldados para cuidar de um homem, e já mais para idoso do que novo. Olha como o inimigo é covarde. E aqui diz, essa é a diferença. Pedro estava guardando no cárcere, mas, eu amo esses mais da Bíblia, irmãos, mas havia oração incessante a Deus da parte da igreja por Pedro. É uma das coisas que nós não estamos fazendo mais. Uma criança vendo a igreja toda de joelho, orando, e ficou admirado, olhando. Criança é muito inteligente, é curiosa também. Por que isso? Eu nunca tinha visto isso. E muita gente nunca tinha visto isso. Mas graças a Deus que pelo menos isso estão fazendo. Há muito tempo já era para ser levantado um clamor pelo Brasil. Há muito tempo. Irmãos, eu falo isso, mas eu não quero ser melhor que ninguém. Eu oro pelo Brasil há muito tempo. Quando eu comecei a ver a queda, a imoralidade, quando eu comecei a ver crimes horrendos, filhos matando pais, pais matando filhos, quando eu comecei a ver as mulheres mortas, torturadas, estrupadas, eu comecei a clamar a Deus.
Eu fui uma de que pedi a Deus que mandasse juízo sobre o Brasil. Eu pedi. Um dia que eu vi um mercenário cobrar R$1.000 por essas coisas, essas toalhinhas ungidas com suor, eu disse, Deus, nós estamos nos últimos tempos de respeito à tua palavra. E agora no carnaval, essas escolas de samba, que muito crente torce por ela. Espero que torcia. Porque eu morei no Rio de Janeiro muitos anos. Eu acompanhei, eu vi. Muitos crentes ficavam acompanhando a votação e torcendo. Pode ser que agora caia o entendimento de que isso é diabólico. Porque agora eles afrontaram a Deus nesse carnaval. E agora estão intocados dentro das casas. Encurralados. E o vírus aí procurando fazer justiça por um povo incrédulo, rebelde, que não teme a Deus. Infelizmente, eu tenho que falar. Eu não gosto de julgar ninguém, mas não é preciso julgar. É Deus mostrando que acabou. A ira de Deus está sobre o mundo, porque tem países que não tem mais casamento entre homem e mulher. E tem muita coisa acontecendo que chegou na presença de Deus. E muito crente ainda tem coragem de dizer, Deus, por que isso? Qual a diferença aqui? Tiago já estava morto. A mãe de Tiago e João estava na casa dela, perdeu um filho a fio de espada, mas ela sabia que o seu filho estava nos braços de Jesus. Hoje alguém perde um parente, acabou o mundo para eles, desesperou. Para mim não tem mais alegria nesse mundo. Irmãos, a nossa alegria vem de Deus. A nossa fonte é Jesus. Qual a diferença? Maria tinha perdido um filho, morto a fio de espada por um corrupto, miserável, pecador, Herodes. Esse homem era tão covarde que manda 16 soldados prender Pedro, de idade, sofrido, servo de Deus. E quando ele fica entre 2 soldados, a Bíblia diz que ele estava acorrentado em 2 soldados. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E Pedro dormiu. Como é que uma pessoa dorme sabendo que vai morrer? Só estava esperando passar a Páscoa. Mas por que Pedro dormia? Porque Pedro sabia que o Deus que ele serve, que ele serviu, que ele andou, é aquele todo-poderoso, que chama a existência as coisas que não existem e ressuscita mortos, e que a vida está nas mãos dele. Se fosse para morrer, eu vou morrer. Ele dormia tranquilo, amarrado em correntes a 2 soldados. E lá fora tinha 14 guardando, sentinela, portão de ferro. Não havia meios de Pedro sair. E ele nem estava preocupado, porque quem está preocupado não dorme. Quantos crentes, quantos servos de Deus, quantos eleitos de Deus, que não estão dormindo, preocupados, o que vamos comer, o que vamos vestir. Jesus disse, não andeis preocupado por nada.
acaso tu já viu um pardal? Um pardalzinho que Jesus falou. Morrer, cair morto de fome? Já viu? Você já viu uma florzinha que dá entre as pedras deixar de dar a sua cor, a sua flor? Jesus disse, se ele cuida de um pardal que não tem valor nenhum, como não vai cuidar de você, que é filho, que é eleito? Mas tem gente desesperada. Ai, ainda bem que o governo vai nos ajudar. E se o governo não ajudasse? Eu vivo pela fé desde que eu nasci. Um pastor pobre, com 7 filhos pequenos. Uma mulher de Deus que orava e Deus mandava o alimento. Um homem que trabalhava consertando máquinas nas colônias, trocando o seu trabalho por alimento. E quando chovia, esse caminhão atolava, ele não podia chegar. Mas Deus usava alguém e levava para nós tudo que nós precisávamos. Um homem que tinha que ele com os filhos homens e as mulheres ajudando, construir a casa. Morávamos embaixo de uma lona no caminhão, até ficar pronta essa casa. Lá no sul, muitas igrejas, meu pai, começou, hoje são grandes igrejas. Se você olhar lá na história, não consta o nome do irmão Castilhos. Mas quando ele subiu para o céu, Jesus me mostrou a festa maravilhosa. Quando meu pai morreu, ele foi recebido com honras que ele não teve aqui na terra. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivíamos pela fé. E nunca passamos fome. Nunca ficamos sem ter aonde morar. Eu lembro, eu era pequenininha, mas eu lembro. Veio uma onda, uma epidemia de tifo. Veio outra epidemia muito grave de desidratação, matou muita gente. Colite aguda, matava. A nossa família sempre foi guardada. Nunca tivemos nada, nenhuma epidemia. Nunca pegamos a tuberculose que matou milhares de pessoas. Irmãos, já morreu mais gente de fome do que hoje, agora com esse vírus. Mas a mídia está fazendo festa em cima disso. E o que a gente vai fazer? É grave? É. Mas é a mão de Deus para uma humanidade que caiu tanto que chegou na presença de Deus. E quando é juízo de Deus, quando começou isso, eu pedi para o Senhor, Deus, o que é que está acontecendo? Deus falou para mim, minha filha, chegou na minha presença o pecado, o abuso com o meu nome, a falta de respeito com a palavra de Deus. Desde os crentes, desde os ímpios que ficam falando em línguas, brincando com o Espírito Santo. Como é que tem coragem de falar em línguas e debochando? Quem zombar do Espírito Santo não tem perdão. É a única coisa que Jesus disse, aquele que pecar contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Então, cuidado, você que fala em línguas brincando, que pega uma comida saborosa e fica falando em línguas. Cuidado, cuidado que agora o juízo de Deus está na face da terra. E não é só Brasil, é o mundo. Quando eu perguntei por que, Senhor, Deus me respondeu sim.
mesmo que eu seja desprezada, rejeitada, porque somos pobres, porque não temos nada de valor nesse mundo, mas Deus fala comigo. Deus falou, minha serva, o meu juízo alcançou o mundo agora. E aquele que tiver a vida na presença e que estiver consagrado, que estiver em oração, que viver uma vida honesta, uma vida de moral, que respeitar a minha palavra, que cantar para mim, que me honrar, esse vírus não vai pegar como nunca pegou nenhuma praga, como está escrito, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. E haverá um sinal, e o diabo não tocará nos eleitos de Deus. E quando Pedro dormia, um sono tão profundo, mesmo amarrado de um lado um soldado e do outro, às vezes até Pedro caiu, dormiu em cima do ombro do soldado, porque estava tão cansado e tão confiando que a vida dele era de Deus. Quando chegou de madrugada, glória a Deus, um clarão iluminou aquela cela escura. Soldados cansados, tristes. O anjo chegou, tocou em Pedro. Pedro estava dormente, de idade também. Tanto é que o anjo se preocupou com ele. Põe a tua sandália, põe a capa também, para você não pegar friagem. Olha que coisa linda. Porque você não confia nesse Deus que põe um anjo para cuidar de você. Porque você confia mais nas coisas desse mundo, nas defesas desse mundo. Eu estou fazendo tudo o que estão mandando, mas eu não tenho medo. Essa é a diferença. O medo bloqueia a tua fé. Quando Pedro acorda assustado, cai as correntes com a glória do anjo da luz que chegou. E ele diz, deve ser uma visão isso, mas vamos embora. Passou pela primeira guarda, que estavam todos caídos, porque a presença de Deus faz o pecador, faz o diabo sair. Passou pela última guarda, chegou num portão enorme de ferro trancado. A glória de Deus, através daquele anjo, abriu aquele portão automaticamente. Aí que Pedro caiu assim em si, né? Quando o anjo deixou ele, ó, vai, agora você já sabe onde você vai. E ele sabia. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João e do Tiago, que tinha sido morto. Ela estava orando, o povo de Deus orando, clamando a Deus pela vida de Pedro. Não era hora ainda de Pedro ir. Tiago chegou a hora dele. Isso que tem que entender, irmãos. Quando chega a hora, Deus sabe por quê. Pedro então entende, não é uma visão. Eu estou aqui pisando. Chegou lá, começou a chamar os irmãos que estavam em oração. Veio uma criada chamada Rod. E ela disse assim, é a voz de Pedro. Em vez dela abrir a porta, ela ficou tão feliz, porque eles amam os servos de Deus. Havia amor. Não era interesse. Não era porque Pedro era o apóstolo que andou com Jesus. Porque Pedro era um servo de Deus. E a igreja primitiva amava mesmo. Não era só amar quem tem condições.
amava qualquer pessoa, qualquer um. Eles vendiam as suas propriedades, traziam os pés do discípulo e distribuíam entre os pobres. E a Bíblia diz que ninguém tinha falta de coisa alguma, bem diferente de nossos amados irmãos pobrezinhos. É complicado viver hoje. Por isso está esse caos. Porque o amor acabou, irmãos. Pedro chega e continua chamando. Eu cheguei, aí Rod falou: irmãos, é a voz de Pedro, ele está lá no portão. Não é possível, não tinha como ele escapar de 16 soldados, ele estava amarrado a 2 deles. Ela diz: mas então é o anjo dele que está aí, viu como a gente tem um anjo que cuida de nós? Ela disse: então é o anjo de Pedro, mas é a voz de Pedro. Os irmãos saíram lá e viram que realmente era Pedro. E Pedro começou a contar. E eles começaram a glorificar a Deus porque estavam orando. Essa é a diferença. Agora, muita gente está falando nas mensagens: ai, que saudade de dar um abraço, que saudade de poder conversar. Mas a gente chegava nas casas, só dava celular na mão. Até na igreja, as pessoas estão usando o celular na hora do culto. As famílias chegavam, cada um ia para o seu quarto com o celular. Agora estão juntos, usa celular à vontade. Mas já tem gente cansando do celular. Tem gente com medo, acuados, desesperados. Essa é a hora de Deus chegar na tua vida. Você que é um eleito de Deus, você que foi chamado, você que foi escolhido, é a hora de dizer: Senhor, a tua vinda está perto e eu vou me preparar para ela. E vou deixar tudo que me atrapalha e vou me preparar para morar no céu. Faça isso. Em nome de Jesus, faça isso. Sabe, meus queridos, Pedro se recuou, se retirou, como nós estamos fazendo. Fazendo tudo como é para fazer. Se cuidar, tomar muita água, se alimentar muito bem, alimentação saudável. Ter paz no coração. Quando começar, não ver já tanta notícia ruim o dia inteiro. Eu comecei a ver, eu e a Aline aqui dentro da casa começamos a ficar preocupada, atribulada. Eu falei: Aline, não vamos assistir esses negócios que só... Vamos cantar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ouvir mensagem, vamos ouvir o nosso amado Hernandes Lopes Dias. Vamos ouvir o nosso amado Augusto Nicodemos, os meus professores amados, que tanto me ensinam. O reverendo Augusto Nicodemos é aquele homem que está te pregando a palavra de Deus, mas que quando tem alguma coisa de importante, um nome, uma situação, uma pessoa, alguém, ele para e explica. Eu acho isso a coisa mais linda. E o pastor Hernandes Lopes Dias também. É um professor ungido por Deus e que essa última mensagem dele, agora falando sobre o vírus, ele abre um verbo e é um homem. Que Deus abençoe grandemente a vida deles. Continue sendo esses homens usados por Deus para nos abençoar.
Vamos ouvir um hino. Pedro venceu. Na oração da igreja, Pedro não foi morto quando Herodes quis. Pedro morreu quando Deus permitiu. Vamos ouvir do CD Diamante, que Deus me deu, lindo. Autor da fé, que é isso que nós temos que fazer. Olhar para Jesus e fazer como o povo de Deus aqui, irmãos, nós estamos lutando com um vírus perigoso, que também é morte, como eles estavam aqui. Mas venceram na oração. E Pedro descansou e Deus deu a ele vitória. Tá bom? Em nome de Jesus. Autor da fé, canta Sara Araújo. É o seu grande amor por mim, Jesus, que não me deixa desistir da cruz. É o seu grande amor por mim, Senhor, que me faz forte e vencedor. É o seu grande amor por mim, meu Pai, que me dá forças para continuar. É o seu grande amor por mim, meu Deus, que me inspira a cantar. Olhando para Jesus,
se pode comparar as muitas lutas que aqui passei com a glória que no céu virá. Viver para sempre como meu rei lá na cidade do meu Salvador. Eu nunca mais irei chorar, só haverá alegria e paz, e para sempre adorar, olhando para Jesus, o autor da fé, olhando para Jesus, o meu Jesus de Nazaré. Eu seguirei cantando, eu seguirei adorando até chegar no céu. Glória a Deus. Não tem como errar o caminho se olhar para Jesus. Viu? Olhando para Jesus. Deus me deu esse hino num momento muito difícil. Quando eu estava querendo muito começar a gravar o meu CD 60 anos de louvor e não tinha um tostão. Sabe o que é um tostão? Não tinha nada, não tinha um caminho, uma expectativa. E Deus colocando grave, grave, e eu, tá bom, vamos. E Deus foi abrindo as portas, Agora tá aí o CD lindo, tocado, abençoado, Beck maravilhoso, porque Deus é fiel, Ele cumpre com os desejos do nosso coração. Vamos orar? Pai, nós te adoramos na beleza da sua santidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, na tua palavra está escrito que o filho que o Senhor ama, ele corrige. Que nós possamos entender que a correção de Deus, que as tempestades que vêm, que as dores, as lutas que nos enfrentamos, é muitas vezes a misericórdia de Deus nos corrigindo para morarmos no céu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Fui eu que vos escolhi para que base desse fruto e o vosso fruto permaneça. Mas tem gente que nem começou ainda. Senhor, abre o entendimento do teu povo. Abre o entendimento do eleito de Deus. Aquele que é convidado, que foi escolhido para morar no céu. Em nome de Jesus, Pai, abre o entendimento do teu povo para reunirem a família e orar a Deus e adorar a Deus, não olhando para a visualização, não olhando para as coisas desse mundo, mas com um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não vai desprezar. A Bíblia diz isso.
Aleluia, glória a Deus. Abençoa o lar do meu irmão agora, a família do meu irmão. Abençoe e tenha misericórdia daqueles, Pai, que estão enfrentando essas lutas, essas doenças. Em nome de Jesus, Paizinho, querido e adorado Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão por estar nos guardando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, compartilhe essa mensagem. Vai lá no canal da minha querida amiga Dulcineia Victoriano. Ela tem mais de 600 vídeos. Nesses dias que vocês não estão tendo coisas para fazer, ouçam a palavra de Deus. Vai lá no canal do pastor Hernandes Lopes Dias. Vai lá no canal do pastor Augusto Nicodemos, para vocês aprenderem. Lá tem muitas mensagens. Todas as mensagens são ensinando como vivermos na presença de Deus. Viu? Em nome de Jesus. Até o próximo programa. Se Deus quiser, amanhã tem novidade. A Aline Araújo vai estar fazendo uma apresentação de harpa para todos vocês, tocando vários hinos. Deixa aí, você que quer que a Aline sole algum hino que dentro do que ela sabe, tá ela fazendo assim. Mas pede lá o hino que você quer ouvir na harpa, tá bom? Se ela souber, ela vai tocar. Amanhã a gente vai estar com a Aline. Possivelmente na parte da tarde, né, Aline? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.